Muito boa tarde, Santa Maria. Eu sou a Victoria de Bortoli e esse é o DNA, o programa de entrevistas que vai revelar a identidade da nossa gente aqui na Central Diário de Notícias 93.5 FM. Muito obrigado pela companhia, eu sou Cassiano Cavalheiro e nós convidamos você a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e na nossa região central. E a gente convida você a interagir conosco pelo WhatsApp 99136-2472. Nos mande uma mensagem, um recadinho de que está achando do nosso programa. Vou repetir, 55991362472. Dá um retorno. Conta para nós se vocês estão gostando das visitas que a gente está trazendo aqui todos os dias e que acabam entrando na casa de vocês também, no carro, no celular, e vocês acabam conhecendo um pouco mais da intimidade de algumas pessoas. Inclusive hoje, para falar um pouco mais da nossa convidada, a gente vai viajar no tempo para o ano de 1949. Lá em 1949 foi fundado o jornal Tribuna da Imprensa no Rio de Janeiro. Também começou a primeira emissora de televisão do Brasil, a TV Tupi, começou as suas transmissões. Morreram nesse ano Mary Antin, autora americana e ativista dos direitos da imigração. Além dela, Asa White Billings, engenheiro pioneiro nos sistemas de energia elétrica no Brasil. E nasceram neste ano Ana Maria Braga, a atriz Meryl Streep, e no dia 29 de setembro de 1949, a nossa entrevistada de hoje, Ruth Pereiron. Seja muito bem-vinda. Nossa, muito boa tarde. Boa tarde, bem-vinda. Quer dizer que eu nasci junto com gente importante aí, A senhora é importante, é um ícone da nossa cultura. Primeiro eu queria parabenizar esse maravilhoso novo sistema de rádio que vocês, que todo o grupo, né, do Diário criou, que eu acho assim maravilhoso, porque é o dia inteiro, 24 horas que a gente tem notícias diretas de Santa Maria e região, claro, né? Mas é uma coisa que estava faltando, né? 24 horas não tinha. Desde as 5 da manhã eu já começo assistindo, boto meu radinho do lado e já estou assistindo os agro, né? É uma baita companhia, né? O dia inteiro. Bem bom. E a gente fica muito feliz com a sua presença na nossa semana de estreias, né, Cássia? Aqui. Mas eu mais ainda, porque eu me sinto, assim, né, privilegiada de estar aqui conversando com vocês e mostrando um pouquinho do nosso DNA. Né? Que legal. Cássia, conta para os nossos ouvintes, então, um pouquinho de quem é Ruth Pereiron. A dona Ruth é natural do Rio de Janeiro e veio para Santa Maria para atuar como professora na Universidade Federal de Santa Maria, na área de farmácia. Nos anos 90, ela foi convidada a trilhar um caminho semelhante à de sua mãe, Eva Spor, que esteve à frente do Teatro São Pedro, na capital. E seu trabalho foi responsável pela reabertura do Teatro 13 de Maio em 1997, aqui no coração do Rio Grande. Só corrigindo aqui a leitura do nosso roteiro, filha da dona Eva Sofer, que é a mãe do Teatro São Pedro de Porto Alegre. Dona Ruth, conta para nós, então a senhora nasceu no Rio de Janeiro. Sim, nasci... Em qual bairro de lá? Eu sou carioca de nascimento, mas gaúcha de coração, né? Porque eu vim, eu nasci no Rio, e, como ela falou, 29 de 9 de 49, no bairro Leblon. Nós morávamos no Leblon, perto da praia. E aí tive essa parte toda da infância no Rio. Meu pai tinha um sítio em Petrópolis, a gente passava fim de semana lá. E nós viemos para o sul quando eu tinha 11 anos. Quer dizer, muito mais gaúcha do que carioca, né? Mas antes de vir para o sul, deixa eu só contar então, no Rio de Janeiro a gente... morava no Rio, estudava lá. Eu estudei num colégio que ele era o Nelson School, se chamava, né? Hoje nem sei, nem deve existir mais. Mas ele era a gente tinha as aulas todas em inglês. Então eu fui pouco alfabetizada em português, né? Foi muito estranho isso, porque quando a gente chegou aqui no Sul, a gente fomos morar em Porto Alegre e tive que estudar em colégio. E eu não sabia muito, assim, a parte escolaridade do Brasil.
E tudo que eu falava inglês já e tudo, e falava menos português. Então foi uma adaptação assim bem difícil, né? Mas deu tudo certinho. E no Rio a gente teve uma infância muito boa, né? E aí meu pai foi convidado foi 61, né? Como é que era a casa da sua família? A senhora morava com quem mais? Não, era só meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu só tenho uma irmã, né? Ela é 1 ano e 4 meses mais velha que eu, e a gente morava no Rio e tal. E aí meu pai recebeu um convite para vir trabalhar aqui em Porto Alegre. Aqui não, desculpe, em Porto Alegre. E aí isso foi em 61. Ele trocou completamente de área, ele trabalhava numa ótica, e aí ele foi convidado para vir para a Ziv Hércules, que hoje não é mais, né? Ela se transformou em Eberle, depois que era uma enorme indústria de talheres, cutelaria, né? E aí ficou todos esses anos. Aí nós viemos para Porto Alegre, então eu tinha 11 anos, e lá a gente morou. Aí foi quando minha mãe também foi começar a trabalhar, né? Que ela já fazia algumas coisas no Rio de Janeiro, assim, em questão de arte, tudo. Não que tivesse estudo, porque na verdade meus pais, os dois, vocês talvez não saibam, mas meu pai nasceu na Alemanha, né? Em Düsseldorf, minha mãe em Frankfurt. E eles, a minha mãe, como era de família judia, eles tiveram que fugir do nazismo. Então, em 1937, vieram para o Brasil. Ela era uma menina. E aí moraram em São Paulo. Daí minha mãe depois passou para o Rio. E meu pai também era guri, 18 anos, e veio fugindo também da guerra. Foi parar no Rio de Janeiro. E eles se conheceram, por acaso, numa parada de ônibus, né? E aí se conheceram, só se viram, e aí os dois entraram na mesma livraria, e aí foram folheando livros de arte, e aí começaram a conversar, e aí começou o namoro, e em seguida se casaram. Isso já aqui no Brasil. Isso lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E essa história da sua mãe, inclusive, está um pouquinho contada no livro que a sua filha escreveu. Sim, tem um pedacinho, né? Tem um pedacinho inspirado na história da avó dela, né? É verdade. Tá, e lembra um pouquinho ainda da sua infância, sua rotina lá no Rio de Janeiro? Tinha praia, tinha passeio, tinha brincadeira? Sim. Como que era o Rio de Janeiro daquela época? O que a senhora se lembra? Não, eu me lembro muito, assim, do colégio, né? Do meu colégio, que a gente passava os recreios em cima de uma árvore, né, porque era um colégio pequeno, né, mas tinha uma enorme de uma árvore, isso eu tenho na minha cabeça, que a gente trepava lá em cima, a árvore, chegava os troncos brilhar, porque quando tinha alguma visita que vinha conhecer o colégio, a diretora dava um assobio, todo mundo descia, parecia uns macacos, né, e a gente descia e ficava lá embaixo, mas no intervalo a gente levava os lanches lá para cima e ficava lá, né. E, quer dizer, no colégio, depois, claro, eu tinha aula de natação, a gente tinha praia, né? Tinha o nosso sítio. Minha mãe era louca meu pai por cachorro, então a gente tinha toda a cachorrada que ia. E para subir para Petrópolis, naquela época, não tinha asfalto, era tudo barro, não tinha luz. A gente levava aqueles tipo isopor grande, que era com as coisas, os alimentos, né? Não tinha luz elétrica e não tinha nada asfaltado. Hoje em dia é tudo asfaltado. E quando a senhora vem para o sul, para onde a senhora vai primeiro? Porto Alegre, né? Eu tinha 11 anos. Aí a gente estudou no Colégio Farroupilha, lá, minha irmã e eu. Morava em qual bairro lá? Ali no bairro do Colégio Farroupilha mesmo, lá em Petrópolis, Alto Petrópolis, né? Hoje tudo é diferente, né? Incrível aquilo, mas é lá. E era muito diferente o clima e as pessoas, o cenário do Rio de Janeiro e de Porto Alegre. A senhora estranhou, lembra? O frio, me lembro como a gente passava frio, né? A gente não tinha ideia do que era o frio, né? Aqui no sul era muito frio. E... quer dizer, não vou te dizer assim, diferença de personalidades, porque a gente era criança, né? Isso aí talvez eu não identificasse. Mas assim, se adaptou muito. Com facilidade? Muito. Eu me adapto em qualquer lugar. Já morei em Curitiba, já morei na Alemanha, né? Já morei aqui em Santa Maria, então... E na sua adolescência, depois da sua adolescência, como é que foi escolher uma carreira profissional? Bom, aí é que tá. Eu, na verdade... culturalmente, meus pais, isso eu não falei, quando a gente morava no Rio, minha mãe e meu pai sempre gostavam muito de música, né, de concertos, quando podiam ir, e aí minha mãe inventou com outras mães
e falou com o maestro para perguntar se ela poderia levar crianças, as filhas e os amigos com os filhos nos ensaios das orquestras, porque a criança não podia entrar no teatro de noite, impossível. Imagina no Teatro Municipal uma criança de noite, lá não é que nem o nosso aqui, que a gente abre para tudo que é idade. E aí, o que aconteceu? Daí conseguiram, né, fazer isso. Então, a gente ia de tarde, quando tinha ensaio, assistir para a gente se familiarizar um pouquinho com a música clássica. Então, né? A senhora já cresceu nesse meio de teatro, minha de mãe, música. meu pai também pintava, às vezes, assim, sabe? Minha mãe já fazia algumas mini esculturas. Então, era, assim, uma coisa, muita literatura, né? Muito livro. Meu pai tinha aqui em Porto Alegre, depois faleceu, uma biblioteca com mais de 4.000 livros, né? Então, isso era muito da raiz. E eu toquei piano, tinha aula de piano, toquei flauta, dei recital, isso no Rio, né? Aí voltei quando cheguei em Porto Alegre, continuei com aula de piano, mas aí depois daquilo complicou com um negócio de faculdade, colégio, né, e tal. E que faculdade que a senhora... Bom, aí que eu ia te dizer, essa é a grande pergunta. Como é que uma pessoa que já estava inserida na arte foi escolher farmácia? Pois Como é que foi olha só, quando nós morávamos, quando a gente passava no sítio, eu tinha mania de abrir os bichinhos. Eu sempre tinha uma minhoca, eu abria a minhoca. Tinha um sapinho, eu abria o sapinho. E foi assim, e aí começamos a descobrir, e aí eu sei que uma prima do meu pai, que morava na Alemanha, ela era bioquímica, né, farmacêutica, e trabalhava num laboratório, e quando ela vinha, ela me falava, eu criança, né, e eu ficava super entusiasmada com isso. Eu digo, mas eu vou fazer farmácia, né, vou fazer bioquímica. E aí foi, né, sei lá, eu gostava muito da parte cultural, mas também gostava dessa parte de descoberta, assim, científica, né. A senhora tinha medo, talvez, de não ser uma profissão que fosse render ou sustentar? Não, nunca me passou isso pela cabeça. Eu optei por essa área, né, assim, mas nunca deixei de ter minhas aulinhas de piano, minhas coisas, quer dizer, eu gostava muito, né. A cultura, então, ela sempre esteve presente na sua vida. Sempre esteve presente. E assim como, por exemplo, minha mãe e meu pai nunca estudaram nada, né, de arte. Aquilo veio do DNA, vamos dizer assim, veio do DNA, né. DNA cultural. Genético, E aí, minha irmã é designer, né, ela já partiu para ela já faz outras coisas, né, mais ligadas na área, então, de desenho. E aí foi, né? E aí fiz a faculdade, comecei a faculdade de farmácia em Porto Alegre, né? Na URGS. Aí conheci meu marido, que é santamariense, mas é médico. Então, lá em Porto Alegre, a senhora conheceu eu conheci ele lá, ele se formou em Pelotas, até foi a primeira turma de medicina de Pelotas, fizeram o jubileu ano passado. Mas ele estava fazendo a residência e a prima dele, a Martinha, hoje falecida, ela era minha colega, nós éramos super amigas, e estudando juntos, estudava na casa dela para o vestibular e tal, e aí a gente se encontrava, vou te apresentar meu primo. E ali nasceu uma história de amor. Aí nasceu aquela história de amor. Aí a gente, no fim, depois casamos, obviamente, em 1970, né, já fizemos também 50 anos, e aí eu estava na faculdade e ele queria fazer a especialização dele ele é otorrino, né, em microcirurgia de laringe. E aí o tio catedrático em Curitiba dele era o mestre, né. Então ele disse, vamos para Curitiba que eu quero me especializar. E aí ele estava na base aérea como médico. Então, eu fui transferida, nós fomos transferidos para lá, ele como médico da base aérea, ficamos em Curitiba, não tive que nem fazer concurso, foi uma transferência porque eu era esposa de militar, né? Sim. Aí fomos para Curitiba e me formei no Paraná, na Federal do Paraná. Então, eu fiz 2 anos em Porto Alegre, na URGS, e 2 anos no Paraná. Que joias! E me formei lá. A senhora conheceu várias cidades, então, morou em várias cidades? Sim. E aí, lá, olha só, nós estávamos morando em Curitiba e meu sogro, que daqui de Santa Maria, tinha a joalheria Pereiron, ali onde hoje é Coprobel, antigamente, vocês nem eram nascidos, eu acho, tinha a joalheria Pereiron, né? E aí ele... Bem no centro de Santa Maria. Centro. E ele, na frente, morava o doutor Mariano, eles eram muito amigos, o doutor Mariano ia lá tomar cafezinho com ele e disse assim, Renan,
nós estamos abrindo um convênio na universidade com o departamento de Química e nós precisamos de bioquímicos para ir para a Alemanha. E aí o seu Renan disse assim, minha nora está se formando, isso foi em outubro, eu me formava em dezembro de 72, minha nora está se formando em bioquímica. E aí ele disse, então quem sabe ela não quer ir, nós precisamos mandar 29 bioquímicos têm que ir para a Alemanha, para os alemães nos mandarem o equipamento para o departamento de Química, porque o meu departamento era na Química. Eu vou só lhe interromper um pouquinho, que a gente vai chamar um intervalo e daqui a pouco nossos ouvintes vão saber se a senhora foi ou não para a Alemanha. Antes eu só quero mandar um abraço para o Serginho Marques, que nos mandou mensagem falando que toda a equipe do Teatro 13 de Maio tá na escuta da Dona Ruth. Olha aí! Um abraço, pessoal. Mas vamos pro intervalo? Eles estão trabalhando, né? Eu espero, né? Vamos pro intervalo e já voltamos. Pronto atendimento virtual 24 horas da Unimed Santa Maria. Você pode fazer consultas adultas e pediátricas sem sair de casa. Pelo seu plano de saúde, Unimed Cad, Uniped ou particular. É só acessar o app do Hospital Unimed Santa Maria no seu smartphone e seguir os passos na tela. É rápido, fácil e na hora que você precisa. Baixe o aplicativo e conheça essa novidade. Ganhe uma experiência única no Recanto do Maestro. Indique a Nilo Imóveis a um amigo e ganhe hotel, jantar, acesso a termas romanas e mais. Acesse imobiliarianiloimóveis.com.br. Práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor. Dicas para você não desperdiçar água na sua casa. Sabe aquela água que sobra da lavagem da máquina de lavar roupa? Você pode usar ela para fazer limpezas e até mesmo lavar a calçada. Você pode juntar várias peças de roupa e realizar uma única lavagem na máquina de lavar. Assim você economiza água e luz. Fica de olho sempre na previsão do tempo. Vai chover? Use baldes e bacias para coletar a água da chuva. E você não pode beber essa água, mas sua planta pode. E aí você reutiliza para aguar as plantinhas. Acompanhe mais dicas na semana que vem ou conheça mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com. Uma iniciativa Diário, Prefeitura de Santa Maria, Corsã, Evoluir nos Define e Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Pampeiro. Visite-nos e conheça a nova Volkswagen. Modelos repletos de tecnologia, conectividade, combinados com segurança e desempenho. Surpreenda-se com o T-Cross, SUV, vencedor do maior comparativo da história da revista 4 Rodas. E deixe seu coração bater mais forte com os esportivos da nova linha GTS. Pampeiro, sua concessionária Volkswagen em Santa Maria e região. Serafim Valandro, 1133. Ou visite pampeiro.com.br. No trânsito, dê sentido à vida. Os principais fatos da semana e a forma como eles interferem na vida dos santamarienses são abordados por mim, Viviana Fronza, e pelos meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às 10h30 da manhã, traremos informações do que é notícia e os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise, a voz da repercussão dos fatos da semana. Rádio CDN, Central Diário de Notícias, 24 horas ao lado da comunidade. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a Victoria de Bortoli e sigo aqui ao lado do meu colega Cassiano Cavalheiro. E quem quiser interagir com a gente, por favor, manda uma mensagenzinha pelo WhatsApp. A gente não recebeu nenhuma mensagem pelo WhatsApp. Se tem alguém nos ouvindo, responda o nosso chamado. Eu vou falar o WhatsApp bem devagarinho para vocês pegarem o celular, já salvarem, já participarem do nosso programa todas as tardes, hein? 559-9136-2472. E Victoria de Bortoli, eu estou apenas chocado que Dona Ruth Pereiron, que é a nossa convidada de hoje, com essa carinha ponderada e melindrosa, abria os bichinhos da sua infância. Já temos uma grande revelação no primeiro bloco e estou impactado com isso. E vamos Quem seguir, diria? E vamos seguir agora ouvindo, então,
a história que ela nos contava a respeito desse elo dela com Santa Maria, que esse chamado lá para a Alemanha acabou tendo uma conexão com Santa Maria, né, Dona Ruth? Sim. Daí foi assim, nós estávamos em Curitiba, né? Foi quando eu recebi esse aviso que meu sogro disse, olha, estão precisando de 29 bioquímicos para mandar para a Alemanha para abrir um convênio. E já que tu fala alemão, quer dizer, isso eu também não revelei para vocês, mas então, voltando um pouquinho atrás, a minha avó, os dois avós que eram alemães, minha avó que morava na Alemanha, ela quando vinha para o Brasil, ela não sabia falar português. Então, a gente ouvia sempre a conversa entre meu pai e minha mãe, entre eles dois mesmo, eles falavam alemão. Então, aquilo veio no ouvido, né? A gente aprendeu a ouvir e saber falar bem, mais ou menos, né? Vamos dizer, bem. Só que eu não sabia escrever nada, porque eu nunca tinha escrito nada, eu só de ouvido. Aí, o doutor Mariano tinha dito, então vamos ver se ela vem, se forma em dezembro e vem para a gente mandar para Santa Maria, para Berlim, era para Berlim, na Alemanha. Aí foi isso, ficamos muito felizes, vamos para Berlim, mas e aí o que vai ser lá? Ninguém sabe, Ruth. Tu vai e vai abrir o convênio, é um convênio, ninguém foi ainda, mas já que tu sabe um pouco de alemão, vai ser mais fácil para ti. Eu digo, tá, mas o que eu vou ter que fazer lá? Estou saindo da faculdade, sabe assim, quando tu sai, não sabe muito recém-formado. Recém-formado. Não, vai, depois tu vê lá. Bom, fomos assim no escuro, né? Meu marido conseguiu, também ele queria fazer, aproveitou e fez uma especialização em microcirurgia de laringe no hospital. Ele não sabia nada de alemão, nada, mas fez um cursinho ligeiro nesses meses antes de ir. E fomos. E por quanto tempo vocês ficaram lá? 2 anos lá. E como é que é? O que a senhora recorda desse momento? Pois é, deixa eu contar assim. Berlim, quando a gente chegou em Berlim, imagina, naquela época, foi em 1974, né? Eu me formei em 72, aí viemos para Santa Maria. Ah, sim, e aí nesse ano, o doutor Mariano não tinha verba, não deu para ir nesse ano, né? Era para ir imediatamente, mas não deu. Aí, para não perder o convênio, eu sei que o doutor Mariano terminou a gestão dele e entrou o doutor Bernardes, que foi o reitor. E no dia que ele entrou, ele manda me chamar de manhã. Ruth, vem aqui, assina o contrato e vai embora para a Alemanha. Não dá nem para esperar, porque a gente não pode perder esse convênio. Isso foi dezembro, imagina. Arruma teu passaporte e vão embora. E aí a gente partiu. Em seguida a gente partiu e fomos para lá. Aí, chegando lá, fui me apresentar no departamento de bioquímica na Universidade Livre de Berlim, porque Berlim, se vocês conhecem a história, era cercada, né, nós estávamos na parte ocidental, mas toda a Alemanha ali em volta era oriental, tudo era a antiga república, né, que agora é tudo livre. Então, a gente chegou e estávamos dentro dessa ilha, lindo, Berlim, maravilhosa, né? O que tinha de coisas lindas em Berlim e continua sendo. Depois eu fui quando derrubaram o muro também. Em 89 a senhora já estava aqui, quando derrubaram o muro? Já. Sim, nós ficamos só 2 anos, de 74 até 76. Uhum. Aí voltamos, né? Quer dizer, eu fiz o curso, o Roger fez lá a especialização dele. Só que em 74 eu fui, me encostei no departamento de bioquímica. Aliás, tinha um brasileiro lá que me ajudou muito, o Reinaldo. Tu olhava assim, parecia um baita alemão. Quando eu vejo, ele falou assim, eu sou paulista. Eu digo, ai, que bom, tem um brasileiro aqui, né? Então, a gente fez amizades, foi muito boa essa época lá, a gente viajou também bastante. Mas só que no meio do ano de 75, baixou o MEC, o Ministério aqui da Educação, baixou uma portaria que só podia sair do Brasil quem tivesse mestrado. E eu estava lá sem mestrado. Então, o que eu fiquei nesses 2 anos lá, porque na Alemanha não existe mestrado, existe o doutorado e o pós-doctor. Aí, então, o que eu consegui na minha volta? Eu fui a única que tive esse, vamos dizer, entre aspas, prejuízo, que eu só consegui uma especialização. Mas tudo bem, fiquei 2 anos lá, aprendi, vi tudo, trabalhamos, viajamos. E aí, os meus colegas do departamento que depois foram para a Alemanha, eles já foram com o mestrado pronto.
Aí foi uma leva enorme, né? Eu fui a que abriu o caminho, né? E aí depois eles foram, e aí a partir de 75 foi, cada ano e foi dona, um. E dona Ruth, quando é que a senhora chega em Santa Maria de fato para morar? Eu chego em 76. 76. Aí eu entrei para o departamento lá da bioquímica, né? Departamento de química, o setor de bioquímica. Aí eu dei aula, fiz pesquisa, trabalhei durante todos esses anos. Até quando eu me aposentei em 96. E em 97 a gente abre o teatro, mas aí nesse meio tempo tem que dizer algumas coisinhas também, nesses 25 foi anos que eu trabalhei. Um salto no tempo, né? 76 e 96. Não, a gente pulou, mas só um pouquinho. A gente, agora vamos falar um pouquinho da área cultural. Eu sempre tive ligada e gostava muito da parte cultural. E sentia que Santa Maria tinha uma carência, né? A gente não tinha algumas coisas, mas assim, muito pouco. Quando o professor Sarquis, Paulo Sarquis, que era o presidente da PUSME, né? Ele foi presidente da PUSME, ele resolveu criar um departamento cultural na Associação dos Professores da PUSME. Então, tinha o departamento jurídico, social, cultural. Isso foi em que ano? Isso foi em 87. E aí, aí ele criou esse departamento, me convidou junto com a Regina, que estava lá ontem, a Biaque Emanuele, a Vera, o Ney Pipe. Então, a gente criou um departamento cultural, o Luiz Gonzaga Binato também faz parte, só que quem ficou durante todos esses anos, até a gente inaugurar o teatro, foi a Regina, eu e a Vera, né? Fomos os três que permaneceram, porque todos meio que trocavam. Um grande abraço para a Regina, que deve estar na nossa escuta também. Acho que sim, Oi, Regina, estamos aqui, lembrando a nossa época do Programa Cultural APUSME. E nessa época a gente trazia, claro, não tinha teatro ainda, né? Trazíamos no Cacheral, no comercial, a gente fazia alguma coisa assim quando podia, né? Quer dizer, lançamento de livro, trouxemos uma orquestra de Montenegro, tinha várias atividades assim esporádicas, né? E aí fazíamos o Itaimbé também, o programa cultural, que até a empresa deles, que também é parceira de vocês, a Pampeiro, foi nossa grande parceira também. E aí a gente fez esses movimentos, quando de repente a Maristela Moura, que era secretária de Cultura, na época do Dr. Farré, me chamou e disse: Ruth, nós precisamos criar uma associação dos amigos do teatro, porque a gente quer reaver esse Teatro 3 de Maio. O que tu acha? Tu consegue as coisas lá com a tua mãe em Porto Alegre? E eu disse sim. Aí, mas... Já tinha um meio caminho, mais do que meio caminho andado, né? É isso que eu ia lhe perguntar, como é que era a relação com a sua mãe em relação ao trabalho, né, com o teatro? A minha mãe começou... Né, lá inaugurar, ela ficou 9 anos trabalhando na reconstrução do teatro, né, São Pedro, e eu nessa época menina também junto, né, e eu me lembro que ela ia nas empresas pedir dinheiro e eu lá ia junto, né, quer dizer, a gente estava sempre participando, né, nunca vou me esquecer, os ingressos deixava na livraria Cosmos, depois não sei, na Renner, depois na Sloper, eu sei que era assim, a gente vivia e eu junto, né, morava com eles em Porto Alegre, ainda adolescente. E depois, daí quando, claro, criaram a Associação dos Amigos do Teatro São Pedro, aí a Maristela me falou, não, eu busco o estatuto. Aí trouxe o estatuto, a gente aí formou um grupo também, né? E aí justamente esse grupinho que trabalhava na PUSME, que era o programa cultural, que aí nessa época já era outro presidente, era o Ailo Sacol, que depois foi quem fundou conosco o teatro, né? Convidamos para montar esse grupo e vamos formar uma associação dos amigos, e foi o que nós fizemos, né? O primeiro presidente foi, voltando também um pouco assim à área cultural, vocês devem conhecer, talvez, Cassiana, a Cida Eroc, né? Estou fazendo um curso com a Cida, inclusive. Que legal. A Cida entrou mais ou menos na época do nosso programa cultural, ela apareceu em Santa Maria, se apresentou e nós convidamos ela para fazer junto, né, o programa cultural, e muitas peças e coisas a gente fazia junto com a Cida e ela nos ajudou muito, a gente aprendeu muito, né, é uma escola trabalhar com a Cida.
E nisso, para criar a associação, quem seria o primeiro presidente? O doutor médico, que também já não existe mais, faleceu, José Antônio Goy, e o Alexandre Lima era o vice da Associação dos Amigos quando a gente criou, porque o Goy, na época, ele era presidente da Unimed, e a Unimed era um enorme parceiro cultural, como continua sendo conosco também, né? A gente agradece muito. E tinha o programa cultural Unimed. Então, convidamos o presidente, Goy, ele aceitou. Aí ficou 2 anos naquela forma de... Eu fazia parte de um conselho, porque eu estava trabalhando, né? E tudo, eu também não ia ter tanta disponibilidade, mas a gente ajudando. E aí a gente criou, e em 2 anos, em 93, foi assinada a ata de fundação, né? Da associação. E até 95 ficou o Dr. Goy, né? Com a gente trabalhando, mas aquilo era mais a parte administrativa, burocrática, aquilo não desempenhava muito, até que o Goy sai e entra o professor Ailo. Aí o Ailo, que era agrônomo, professor da universidade, que era o presidente da PUSM, né? A gente convidou e ele disse assim, pois é, mas será? Eu digo, não, vamos fazer um casamentozinho assim. Tu cuida da parte administrativa, porque ele é um excelente administrador, tanto que hoje é o diretor da FISMA, né? Tudo que ele pega vai assim. Ele levantou a PUSM também, e aí eu digo, eu fico na parte cultural. Tá. Então ele entrou de presidente e eu de vice, né? E aí fizemos toda a parte estrutural do estatuto. E aí foi. Aí o Ailo ficou vários anos e eu até hoje estou lá. Só deixa eu interromper, porque eu tenho uma pergunta que depois eu vou escapar, que ela não é nem minha. Ela é uma pergunta que eu achei genial e eu vou dar os créditos para o nosso colega Rodrigo Ricordi, repórter de cultura do Diário, mas que ele falou que se um dia entrevistasse a senhora, ele tinha uma pergunta pronta, eu vou roubar dele e já vou fazer agora. Como é que é para a senhora ser irmã de um teatro, do Teatro São Pedro, e ser mãe de um teatro, do Teatro 13 de Maio? Irmã, será que eu sou irmã do Teatro São Pedro? É irmã, porque a sua mãe é mãe do Teatro São Pedro. A gente diria, é um filhote, todo mundo disse assim, o Teatro 13 de Maio é o filhote do Teatro São Pedro. Também, mas assim, vendo da perspectiva da senhora, a senhora é irmã de um e mãe de outro. E continua ainda sendo, apesar da minha mãe já ter falecido, né, mas estão fazendo um trabalho muito bom. Eu sou do conselho lá do Teatro São Pedro, a gente está toda hora recebendo assim, e... é uma escola, né? Minha mãe, como eu sempre digo, eu aprendi muito, claro, eu nunca convivi lá com eles em Porto Alegre, porque eu já era casada e tudo, né? Mas já estava com outra vida. Mas teve que dividir a atenção já. Mas sempre eu estava lá e tudo. E minha mãe, quando ela se cansava muito, o pessoal lá, os colegas diziam assim, Dona Eva, vai para Santa Maria, passa uns dias lá com a Ruth e faça uma sonoterapia. Aí ela vinha para cá e a gente caminhando, eu moro aqui no Vila Verde, a gente fazia muitas caminhadas e tal, ela vinha no nosso teatro também, e aí a gente sempre trocando ideias, né, sempre ela me contando tudo, e a gente sempre, todo dia eu conversava com ela, e aí, claro, a gente aprende muito, né. E já que a gente está falando de família, eu quero chamar um quadro que a gente tem aqui no programa que se chama Diagnóstico. Que são diagnósticos em Dona Ruth, que vão falar um pouquinho quem é Dona Ruth. Eu vou pedir para nossa técnica soltar o nosso primeiro depoimento. Vamos ver se a senhora reconhece essa voz. Eu queria dizer que minha mãe é a pessoa mais doce e querida que eu já conheci. Apesar de eu não ter dado nem a metade da doçura dela, ela me ensinou uma lição que eu carrego para onde eu vou neste mundo. Há de tratar todo mundo com igualdade. Do filho do mendigo da esquina até o presidente executivo de uma empresa. Todos merecem ser tratados da mesma forma, com educação e respeito. Eu tenho honra de poder chamá-la de minha mãe. A mãe é a minha referência de dedicação e de persistência, eu acho. Em função, principalmente, da atividade, né, relacionada ao teatro, de cultura também. E uma outra coisa é que em toda a minha vida eu nunca vi ela mal-humorada. Sempre teve o humor leve, alegre. E acho que eu não consigo me lembrar de nenhuma passagem assim, onde ela estivesse mal-humorada ou emburrada. Pode ter ficado braba conosco por alguma arte, mas nunca mal-humorada. É isso. O Daniel eu conhecia, a Letícia não. É a voz da Letícia. Os seus filhos, Letícia e Daniel. A Letícia tá com uma voz tão diferente.
Meu Deus, vocês gravaram com ela lá na Austrália? Ela mandou pra gente um áudio especialmente para essa ocasião. Conta pros nossos ouvintes de quem são essas vozes, então, Dona Ruth. A Letícia, minha querida filha, que mora hoje em Sydney, né, na Austrália. E o Daniel, meu filho, que mora aqui em Santa Maria. Ele eu reconheci, mas ela tá com uma voz bem diferente. Até eu queria ouvir de novo depois. Depois a gente manda pra senhora, encaminha os áudios pra senhora. Tá bom. Vamos aproveitar e já ir para um rápido intervalo. Antes eu quero... Olha só, Cassiano. A gente tem o nosso primeiro recado de WhatsApp. Vamos fazer um suspense ou tu vai falar agora já? Vou falar agora. Então vou mandar um grande abraço pra Célia Rosane de Souza, que nos mandou mensagem falando que está acompanhando a entrevista com a Dona Ruth. Obrigada pela audiência. Célia, brigadão. E a Dona Regina, que a gente citou anteriormente, também me mandou mensagem falando que é claro que ela tá na escuta e manda um abraço para todo mundo. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Quando a pandemia parou o país, nós seguimos produzindo. Quando a crise freou a economia, nós seguimos produzindo. Agora chegou a hora de puxar a retomada, produzindo ainda mais. Expo Inter 2021. O agro gaúcho fortalece o país. De 4 a 12 de setembro, no Parque de Exposições de Esteio, com todos os protocolos de saúde. IRGA, Arroz é Saúde e Governo do Estado. Novas façanhas. Confiança nos resultados importa para você? No LabMed investimos em tecnologia de ponta e uma equipe qualificada para entregar seus exames com agilidade e precisão. Estamos lado a lado com as equipes de saúde no Hospital de Caridade e no Hospital da Unimed. Contamos com estrutura própria de biologia molecular para avaliar o exame RT-PCR COVID, com resultados no mesmo dia da coleta. Se importa para você, o LabMed descomplica. Todos os dias, aqui na CDN, o programa Agro em Pauta trará os principais fatos de interesse do homem do campo e as novidades do agronegócio. O jornalista Paulo Dutra te espera de segunda a sábado, às 5 da manhã e aos domingos, às 5h30. Agro em Pauta, a sua agenda do campo e do agronegócio. Pampeiro, visite-nos e conheça a nova Volkswagen. Modelos repletos de tecnologia, conectividade, combinados com segurança e desempenho. Surpreenda-se com o T-Cross, SUV, vencedor do maior comparativo da história da revista 4 Rodas. E deixe seu coração bater mais forte com os esportivos da nova linha GTS. Pampeiro, sua concessionária Volkswagen em Santa Maria e região. Serafim Valandro, 1133. Ou visite pampeiro.com.br. No trânsito, dê sentido à vida. A campanha Santa Maria Sem Fome arrecada doações de alimentos até o final de novembro. As doações são entregues ao Banco de Alimentos, responsável pela distribuição dos mantimentos. Também é possível doar qualquer valor em dinheiro pelo Pix do Banco de Alimentos. Acesse diariosm.com.br e confira como realizar o pagamento. A campanha Santa Maria Sem Fome é uma parceria do Diário com a Prefeitura e tem o apoio da ENI, da Construtora Jobim, da Panfácil, da Rede Super e da Sulclean. Rádio CDN, Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a Victoria de Bortoli e sigo aqui com vocês ao lado do meu colega Cassiano Cavaleiro. E se você quiser fazer como a Dona Célia, que mandou uma mensagem nos prestigiando, dizendo que está acompanhando aí a entrevista, manda uma mensagem também pelo WhatsApp 99136 2472 e a gente continua hoje aqui no nosso terceiro e último bloco com a Dona Ruth Pereiron, diretora do Teatro 13 de Maio. Vai faltar tempo de tanta coisa que a gente tem para falar ainda, porque recém a gente está lá no início do Teatro 13 de Maio. Então já fica um convite para a Dona Ruth retornar aqui daqui um tempo, um mês, 2 meses,
porque vai ter que ter uma parte 2 dessa entrevista aí, dona Ruth. Tá bom, mas vamos falar de alguma programação então, né? Certamente. Mas vamos chegar em Santa Maria. Sim. Eu gostaria de saber, assim, a sua primeira impressão, quando chegou na cidade de Santa Maria. O que a senhora lembra? Como meu filho falou, eu vou aproveitar. Que eu sou bem humorada, né? Eu achei interessante quando ele deu esse depoimento, que eu sou bem humorada e que eu gosto, e que, né? Que eu curto, eu acho assim que nada para mim é difícil, né? Eu sempre levei a vida assim realmente mais leve, me adaptei bem na Alemanha, me adaptei bem em Curitiba, me adaptei muito bem aqui em Santa Maria, fizemos muitos amigos, né? E com esse trabalho, eu acho assim, o primeiro trabalho, né? A gente está trabalhando, estava dando aula, tenho meus alunos, eu também já fui homenageada e tudo, eu tinha muita ligação com meus alunos, né? A gente gostava muito deles todos e eles sempre muito carinhosos comigo. E então eu achei assim que foi muito bom, né? Muito fácil, me adaptei super bem, né? E a senhora tem um local favorito aqui em Santa Maria? Pergunta difícil essa de responder. Posso dizer que é a minha casa? Pode, qual delas? Qual das duas? Bom, aí é que tá. De manhã eu faço tudo que eu posso para o bem-estar meu e da minha casa. E de tarde eu faço tudo do bem e melhor para o teatro e de noite muitas vezes no teatro também, né? Claro que com a pandemia a gente teve uma redução, obviamente, vocês acompanharam tudo isso, mas é assim, é a minha segunda casa, porque tudo dentro do teatro a gente tem que cuidar como se tu cuidasse da tua casa, né? Isso eu me lembro que a minha mãe sempre dizia, se tem um pedacinho de papel no chão, tu vai lá e tira, tu não chama alguém para tirar, tu vai lá e tira, tu limpa, né? E o teatro, assim, tu tem que controlar se tem sabonete, se tem papel higiênico, se as coisas foram limpas, né? Então, é cuidar de uma casa, né? Tu tem que ter aqui para todo mundo ser bem recebido, né? E a gente faz questão que todos sejam bem recebidos. E a gente tem os nossos livros, vocês acham que não conhecem, os livros que a gente tem, nós já estamos no 3º livro de depoimentos, de cada artista, desde o primeiro artista, que foi Tony Ramos e Regina Braga, que vieram para o teatro, todos registram, Paulo Lotran, nós temos 4, todos que vêm de fora. Claro que eu não vou dizer que a gente faz o pessoal de Santa Maria registrar, senão a gente não teria nem mais um quarto para botar todos os livros. Mas os de fora que vêm, seja de São Cepel, Formigueiro, da Alemanha, dos Estados Unidos, ou de onde vier, de São Paulo, Rio, registram um depoimento no nosso livro. E realmente são maravilhosos, todos adoram, acham que são bem recebidos, que o teatro está em ótimas condições, então a gente fica feliz, né, de poder oferecer isso pro pessoal, né? E desde lá de 1997, bom, o teatro tem minha idade, né? Que amor. Como é que é pra senhora, assim, essa trajetória do teatro que acaba se confundindo com a sua própria trajetória? Como que foi estar à frente do teatro todos esses anos? Agora passamos por uma pandemia, né? Um momento muito difícil para o setor artístico. Como que a senhora vê, assim, resumidamente, né? Conseguir ter reaberto o teatro, que é tão importante para nossa cidade, continuar com atividades, programações. No site do Diário, a gente deu uma matéria, né, ontem, falando da programação de setembro, uma programação recheada, variada, para todos os públicos. Porque começou agora, depois da pandemia, que estamos começando, né? Como é que foi passar por todos esses anos? Sem pandemia já não devia ser muito fácil. Com pandemia deve ter sido um desafio maior. Não, começando lá do início, quando a gente tinha a nossa programação, que toda a programação se baseava a gente trazia o pessoal do Teatro São Pedro, né? Quer dizer, essa ligação era muito forte, né? Vamos dar um exemplo, Paulo Lotran vinha para Porto Alegre, vem para Santa Maria. Vera Fischer, todo aquele pessoal, todos, né? A gente fazia assim, claro, não quando era uma companhia que não coubesse no palco, porque o nosso palco é bem menor que o do Teatro São Pedro. Então, por exemplo, o Grupo Corpo de Dança, esse jamais poderia ter entrado no nosso teatro, porque não ia nem caber, né? Mas a gente fazia isso, essa conexão. Nisso tínhamos a Cida Eroque como produtora, né? Que vocês sabem que ela teve várias pessoas que trabalharam com ela.
A Rose, nossa secretária de Cultura, era discípula quase que dela. A Ana, a Lúcia, que trabalhou comigo antes, né? Todo esse pessoal trabalhou. A Fabrícia, do Sesc, também trabalhou. Então, eles aprenderam muito com a Cida. E eu também aprendi muito com a Cida, né? Como fazer uma movimentação cultural. Então, enquanto a Cida estava aqui, nós sempre tivemos... E também era diferente, né? Nós tínhamos... Hoje em dia, por exemplo, os artistas não vêm mais por bilheteria, eles agora só vêm por cachê. Naquela época era por bilheteria, né? Então a gente conseguia trazer as pessoas, faziam um preço às vezes um pouco mais elevado, mas a gente conseguia pagar. E aí depois que a Cida foi embora, aí a Rose, como produtora cultural, continuou um pouco aquele trabalho e também continuamos trazendo muitas coisas. Então nós tivemos sempre um movimento cultural muito grande, né? Quer dizer, foi tranquilo. E tem uma coisa que a gente não pode jamais deixar de falar, que é a nossa LIC, né? A Lei de Incentivo que Santa Maria tem desde 1996, quer dizer, nós inauguramos o teatro em maio de 97, e em 96 foi instituída a nossa lei municipal, que dá direito à renúncia fiscal pelo governo, né, do IPTU e TBVI e do ISSQN. E isso nos favoreceu demais. Então, a gente começa, desde aquela época, a fazer projetos pela LIC e ir atrás dos parceiros. E graças a Deus, eu tenho, talvez, nesse aspecto, muita sorte, né, que todos os nossos projetos são homologados, nunca teve problema nenhum de contabilidade, né? E aí, claro que os nossos parceiros, principalmente eu busco todo o dinheiro em IPTU. Eu sou muito... Porque como a gente tem aquele projeto da manutenção do prédio, tem que ser feito em fevereiro, quando a gente fecha para férias. E aí tem que fazer toda a manutenção do prédio. Então, a gente tem que pagar as pessoas e a compra de material, equipamento. Então, tem que ser com dinheiro vivo. Então, tudo é na forma do IPTU. E aproveitando que a senhora está falando um pouquinho dessa trajetória, como a gente já está quase no finalzinho do nosso programa, eu vou pedir para a técnica soltar os nossos próximos depoimentos, que tem mais, dona Ruth. É mesmo. Quando falamos em referência na cultura de Santa Maria, é impossível não lembrar o nome da dona Ruth. E mais impossível desassociar o nome dela do Teatro 3 de Maio. Para mim, além de uma excelente chefe, ela é uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho como da minha família, com um grande coração. Dona Ruth, ela domina o dom de bem receber a todos que frequentam o Teatro 3 de Maio. É uma batalhadora para manter o teatro. Ela não mede esforço, né, para que o espaço cultural, que significa o 13, né, estar sempre ativo e impecável. É uma mulher empoderada com seus inúmeros papéis dentro da sociedade, né, seja como a esposa do seu Roger, a supermãe do Daniel e da Letícia, né, a doce vó do Theo, da Bibiana, do Gael e do Thomas, e a grande mãezona de toda a equipe do Teatro 3 de Maio. Nós temos o privilégio de ter uma Ruth que cuida com tanto carinho e com tanto zelo de um bem tão precioso que é o Teatro 3 de Maio. Eu conheço a Ruth desde que eu estava ainda na faculdade e trabalhava com a Cida. E a Ruth já estava, né, ali como guardiã de um patrimônio da cidade, né? E ela, durante a pandemia também, a gente vê tudo que ela fez incansavelmente, né? Quando todo mundo, muita gente tinha que ficar em casa, né? Se recolher em função do enfrentamento aí da pandemia, a Ruth estava batendo de porta em porta, trabalhando para que o teatro se mantesse, para que o teatro, quando voltasse, né, quando a gente conseguisse voltar, o teatro estivesse ali à disposição de todos. E então, eu vejo na Ruth uma pessoa assim, uma batalhadora pela arte, pela cultura da cidade, uma pessoa que merece toda a nossa reverência. Que amor, Rose.
Tem que agradecer para ele. De quem são essas vozes, dona Ruth? O Serginho, meu terceiro filho. Que está na nossa escuta. Fiel escudeiro. Que amor, o Serginho. E esse último áudio de quem? Da Rose, querida. Rose, nossa secretária de nossa cultura. secretária. Rose Carneiro. Que foi nossa, como eu estava falando, né? Eu falei no nome que fazia muita produção e com ela todos os espetáculos que vinham também eram... E agora chegou... E temos mais um áudio. Vamos pedir aquele ou... Isso, vamos pedir para colocar mais esse áudio, o último. Falar a respeito da Ruth, amiga querida, é para mim um grande prazer. Conheci a Ruth em 1987, quando foi criado o Departamento Cultural da APUSME. Atuamos neste departamento por aproximadamente 30 anos. Em 1992, fomos fundadoras da Associação dos Amigos do Teatro 3 de Maio e participamos da campanha de restauração do teatro, da sua reinauguração e continuamos unidas. Então, sou testemunha do quanto a Ruth representa para a cultura de Santa Maria. A sua trajetória de sucesso está diretamente associada à sua brilhante, eficiente e competente atuação como diretora do Teatro 3 de Maio. Para a Ruth, a cultura é o que alimenta a alma da humanidade. E o Teatro 3 de Maio, símbolo da cultura de Santa Maria, é administrado por ela com esmero, dedicação e carinho, transformando a equipe da diretoria, da associação e colaboradores da casa numa família unida, amorosa e responsável. Em síntese, Ruth é uma pessoa indispensável e admirável. Considero-a um ícone da área cultural de Santa Maria. Agradeço a Vitória e ao Cassiano por esta oportunidade. Parabéns pelo meritório programa. Sucesso na Rádio CDN, que abraça o coração do Rio Grande. De quem é essa voz? Regina, querida. A Regina, amiga que a dona Ruth já apresentou. Eu já tinha falado, né? E agora chegou um áudio aqui no meu celular que faz questão que a senhora ouça rapidinho também. Olá, Cassiano, tudo bem? Como é que vamos aí em Santa Maria? Cida. Prazer falar contigo. Quero dar um abração na Ruth, que estou com saudades. Logo agora começou o nosso mês, não é? Logo eu sei que ela está de aniversário. Desejo que ela esteja fazendo um ótimo trabalho, como sempre, em prol das artes, né? E dos artistas de Santa Maria e do Estado, através da gestão dela no Teatro 13 de Maio. Tá? Um abraço. Sideroc, então, um dos maiores nomes da cultura no estado. Viu? Também prestando uma homenagem. Falei, querida Cida, vou agradecer também para ela. Também está de aniversário agora, em dia 19 de setembro. Vamos encerrar com um check-up rapidão? Vamos, a gente já está nos últimos minutos. Vamos ver o que a gente consegue fazer de check-up até terminar. Vamos fazer, Bate-bola, jogo rápido. A gente vai falar uma palavrinha e a senhora responde com outra, tá, dona Ruth? Com uma palavra? Uma palavra. Vamos tentar. Cultura. Amor. O que a senhora se orgulha na sua trajetória? Trabalho. Tem algum arrependimento? Não. Uma ambição? Sim. Uma paixão? Paixão, meus netos. O que é amor? Felicidade. E o que é família? Paixão. E uma palavra que lhe defina? O que eu vou dizer? Quem é a dona Ruth? Em uma palavra. Eu sou uma pessoa feliz.
Felicidade, então. Felicidade. E essa foi a dona Ruth Pereiron. Muito obrigada por estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho da sua vida e da sua trajetória. Como o Cássio falou anteriormente, é muita história, muita coisa, e já está convidada para retornar aqui para contar mais um pouco. O DNA parte 2, a missão. O DNA, vocês descascam a gente por dentro mesmo. Gostou de participar, dona Ruth? Sim, doeu, claro nem doeu. que sim, muito bom. Só que, claro, a gente não deu tempo de falar da programação agora. A programação de setembro tá belíssima, tá no site jornal, do Diário. tá no Amanhã Diário. a gente vai pedir pro pessoal também do Bom Dia Cidade falar. Isso. E tá cheio de coisa boa, né? Não, sempre vai ser divulgado. A gente agradece muito, porque vocês da imprensa toda, dos veículos de comunicação, sempre estão nos apoiando muito. E isso é essencial, né? Para que as pessoas fiquem sabendo, agora com rádio mais ainda, o Diário, tudo a gente agradece muito, tá? Vocês são muito queridos e a gente fica muito feliz com esse novo canal. Merece. Obrigada, dona Ruth. Um grande abraço. Obrigada. E até mais. Até mais. Até. Compre ou venda seu imóvel com a Nilo Imóveis. Confie na equipe bicampeã de vendas dos maiores lançamentos da cidade. Há mais de 17 anos no mercado, a Nilo Imóveis é especialista na comercialização de imóveis